Oi, Everson, tudo bem? Bom, prazer. Muito bom estar aqui com você. Ai, Everson, eu que fiquei muito feliz porque você é meu youtuber favorito, é o meu mentor. E é sempre bom, né, falar sobre esses assuntos, sobre manifestação, sobre cocriação consciente, manifestação, sobre mudança de identidade, autoconceito. Então, eu fico horas falando sobre isso, porque é o meu assunto favorito. E eu queria, Everson, começar, que vocês, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o seu trabalho de mudança de identidade, autoconceito, para que as pessoas pudessem entender um pouco a sua atuação. Então, o que eu percebo muito na experiência com meus mentorados é que a minha abordagem é um pouco diferente do convencional. Porque, inclusive, até mesmo para as próximas perguntas, eu sempre vou te dar esse parâmetro geral da forma que eu trabalho, né? Porque eu não gosto de, por exemplo, prometer coisas específicas que a pessoa vai alcançar e nem nada relacionado a isso. Porque o trabalho, eu digo que é um trabalho chato, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com usar uma técnica específica para conseguir uma coisa específica. E eu gosto muito de falar para os meus alunos e mentorados que vai muito, muito, muito além disso. Sabe? Uma vez que você não transforma a sua identidade por completo, para que aquele resultado que você quer, aquele cenário de vida que você quer, ele seja natural e previsível, você vai estar se iludindo, porque uma hora você consegue conquistar com uma técnica de manifestação, que é de fato possível, tá? Não estou dizendo que não é possível, mas ao mesmo tempo não se torna uma coisa consistente e duradoura. Por quê? Porque aquela manifestação que você atingiu não é fruto da sua identidade. É fruto de algo isolado que você fez, de um esforço que você fez para chegar até lá. Então o meu trabalho ele consiste em conduzir as pessoas em 6 pilares principais. O primeiro pilar é o estabelecimento do padrão vibracional consistente. O que quer dizer isso? Sabe quando você imagina um cenário de vida que você quer? E aí você fica assim, não, é isso aqui que eu quero. Você usa a sua visualização para isso. Né? Esse padrão vibracional consistente é você repetir todos os dias esse cenário de vida na sua mente para que, vibracionalmente, você sempre esteja lá. E isso se encaixa no que a maioria das pessoas faz porque usa isso só de forma isolada. Então, por exemplo, isso aqui é um pilar do que eu trabalho. Tem mais 5. Se você não alinha esses 6 pilares de uma forma direta e conjunta, não adianta você querer uma mudança consistente, porque não vai acontecer. Porque é só juntando esses 6 pilares que você consegue transformar a sua identidade. Então esse, por exemplo, é o primeiro pilar só, que é estabelecer esse padrão vibracional consistente. E você não se encaixa, você fica andando em círculos em todo esse processo de manifestação. Você não consegue ajustar de fato a cocriação para ser consistente. Porque, assim, por mais que a gente tenha objetivos, a gente tem uma vida inteira de vida para viver. Então, por exemplo, se você está criando a sua realidade o tempo todo, se você largar de mão, você vai deixar com que as circunstâncias te guiem. Então, o processo de criação consciente, ele é para a vida toda, ele não acaba, entende? Então, uma vez que você domina esses pilares, você pode conduzir a sua vida ao longo da sua jornada para onde você quiser. Agora, uma vez que você larga de mão, você vai vivendo fruto das suas reações ao que acontece no mundo externo. Então, o segundo pilar é a sua quebra de crenças internas. Por quê? Se você já estiver lá vibracionalmente, mas você não quebrar suas crenças internas, ela te prende ali. Então você imagina e você fica preso em ansiedade, por exemplo. Ou pensando no como vai acontecer. Porque você se imagina num cenário de vida incrível, só que as suas crenças te dizem, não, isso daí não é você. Não, você não merece. Não, você não é capaz. E aí essas crenças te travam ali. Então, se você não quebrar essas crenças internas, você não consegue avançar. E esse aqui é o segundo pilar. O terceiro pilar é a reprogramação mental sistemática. Porque você se colocou lá, você investigou e quebrou suas crenças internas, e agora você precisa substituir essas crenças. E aí que entra a reprogramação mental. Esse é o terceiro pilar, é fundamental. E a reprogramação, ela te acompanha muito. Você precisa ter muita repetição nessa reprogramação. E eu digo assim, por exemplo, que ela vai te acompanhar até mesmo por anos. Porque você não pode deixar de se reprogramar. Porque, por exemplo, a maioria de nós viveu 10, 20, 30, 40, 60 anos em uma programação. Então não é 1 mês, 2 meses de reprogramação que vai reajustar toda a sua programação interna. Então por isso que a reprogramação mental tem que te acompanhar ao longo de toda a sua jornada daqui para frente, uma vez que você inicia esse processo. O quarto pilar é o alinhamento de causas, que eu chamo de ciclo do inevitável. E aí vamos lá revisar. Você se colocou lá vibracionalmente, quebrou as crenças internas que estavam te travando, está reprogramando sistematicamente a sua mente para substituir essas crenças, e agora você vai alinhar as causas. Porque não adianta você só estar se colocando lá o tempo inteiro e ter um trabalho mental, né, com essa reprogramação, com essa quebra de crenças, se você não ajustar as causas. As causas basicamente são a base cognitiva que você dá para sua mente, que a realidade que você está imaginando não é ilusória. E uma vez que você alinha as causas, você joga fora a sua autossabotagem, você se livra da sua ansiedade, você se livra do pensamento de imaginar como vai acontecer, e você consegue soltar de fato o seu desejo. Porque você sabe que, uma vez que as causas estão alinhadas, é inevitável que se cumpra aquele seu cenário de vida. Então esse é um pilar que a maioria das pessoas ignora, assim, absurdamente. 100% dos mentorados que chegam até mim não fizeram o alinhamento de causas de uma forma... da forma que eu falo que deve ser feita, sabe? E às vezes eles se espantam, né? Meu Deus, eu não sabia, era tão óbvio, mas eu não sabia que isso era necessário de eu fazer, sabe? E aí tem, depois do alinhamento de causa, o quinto pilar é a limpeza interna, que eu chamo que a limpeza interna é uma liberação vibracional que você vive. Que é a parte chata. Que é a parte chata. Que é basicamente o seguinte. Só um adendo, eu me lembro na nossa mentoria que eu te idolatrava e no dia dessa eu falei, que mentoria chata, pra que eu me enfiei nisso?
Sabe por quê? Porque uma vez que você está se colocando ali, você alinhou todos esses pilares anteriores, existem em cada um de nós travas vibracionais que precisam ser liberadas. E aí entra a liberação do perdão, aí ele entra a liberação de ressentimentos, aí entra pessoas que você não perdoa, situações que você revive e registra sentimentalmente no seu corpo. E tudo isso é uma trava vibracional. Então, para exemplificar, você está se colocando numa vibração elevada, construindo um cenário de vida a partir dessa vibração elevada, porque você já está lá, lembra dos pilares anteriores? E aí existem coisas que estão te travando vibracionalmente. Não tem como você estar numa vibração elevada ali, por exemplo, de amor, de paz, de felicidade, uma vez que você alimenta coisas que te geram ressentimento, raiva, rancor de determinadas pessoas, pensamento negativo toda vez que você pensa naquela pessoa ou naquela situação. Então tudo isso são âncoras vibracionais. E lembra que eu falei que o meu trabalho ele consiste em você ser consistente, ser um criador consciente da sua realidade de uma vez por todas, e não só para manifestar uma coisinha? É para sempre. Você vai viver uma vida assim. Então você precisa dessa liberação para você estar livre para permanecer nessa vibração elevada, né? Eu não estou aqui com um mapa para mostrar para vocês, mas basicamente o ponto de neutralidade é a partir da coragem, né? Quando você entra no estado da coragem, você já está se colocando numa vibração mais elevada. O ponto intermediário é a neutralidade mesmo. É você olhar para as situações e falar, caramba, as situações não me afetam diretamente. Uma vez que você está numa neutralidade, você já tem um poder, de fato, de criar sua realidade de uma forma bem interessante. Agora, quando você sobe para a coragem, o seu poder aumenta. Quando você sobe para a paz, para a tranquilidade, para a alegria, aumenta ainda mais. Quando você sobe para o amor, sabe, genuíno mesmo, aí você está numa frequência super elevada. Só que você nunca vai conseguir permanecer nessa frequência elevada com essas âncoras vibracionais que sempre vão te puxar para baixo. Por isso que eu falei que é possível, sim, com técnicas de manifestação, você conseguir realizar uma coisa ou outra. Por quê? Porque você pensa, se coloca nessa vibração elevada e dependendo do que você quer, vai lá e se manifesta na sua vida. Só que por que não continua? Porque a âncora vibracional te puxa e você para de conseguir manifestar. E aí você não entende o porquê aquilo está acontecendo e nem sabe como que você controla isso. E aí você desanima e entra no ciclo repetitivo. E o último pilar é o período que todos nós precisamos fazer de estabilização e fixação desses 5 pilares anteriores. Porque não é só você fazer uma vez. É você ter um processo em que você reforça constantemente, até que se torne natural para você. E aí é o que eu falo. Eu faço com que os mentorados e alunos tenham aquele cenário de vida como algo natural e previsível, e não como um evento na vida deles, entendeu? Então, uma vez que esses pilares estão ajustados, aí sim você cria o ciclo do inevitável que eu chamo. Pelo menos para mim, o que funciona muito dentro do seu programa é ter essa estrutura de pilares e o entendimento que isso foi gerado em mim de não ser uma coisa mecânica, uma repetição mecânica, uma técnica, porque antes eu me cobrava muito, eu ficava batendo cabeça, né? Poxa, é aquela positividade tóxica, né? Precisa ser positivo, precisa ser paz e amor, amar tudo e a todos como se a gente fosse um monge budista, mas na verdade a gente está experienciando aqui uma vida humana, né? Na matéria, né? Então o mundo ele nos desafia a todo tempo. E com o surgimento de muito conteúdo, porque eu, desde 2018, eu consumo muito conteúdo sobre manifestação consciente, sobre cocriação, enfim. E a gente até se afoga, né, com tanto conteúdo e começa a se autocobrar e aí se desenvolve ali uma falsa espiritualidade ou até um transtorno mental mesmo, porque você começa o tempo todo, talvez transtorno mental é uma palavra muito forte, mas um transtorno emocional, porque você começa a se cobrar, meu Deus, hoje eu não fui amor, meu Deus, eu não vibrei amor com essa pessoa. Não posso reagir emocionalmente, não posso sentir raiva, meu Deus, sentir raiva, acabou tudo. Nossa, exatamente. Chegou uma época que eu achei que eu estava surtando até, porque eu ia reprimindo, comprimindo, engolindo tudo, e isso me fazia mal. E eu acho que depois que eu conheci a sua mentoria, isso para mim foi libertador. Entender esses programas, entender esses pilares, entender que eu sou humana, entender que quando eu falho ali num determinado dia no processo, não tem problema, eu posso continuar, não preciso voltar lá do início, né, e desprogramar e reprogramar tudo, enfim. Mas, Everson, muitos dos meus clientes, né, eles são diretores, C-levels, muitos com formação técnica específica, e eles são pragmáticos. Como que um executivo que está acostumado a lidar com metas e KPIs, ele pode começar a reprogramar a mente para uma transição de carreira em específico, que é o caso da visibilidade executiva, ou para uma recolocação profissional, sem achar que isso é algo místico ou sem fundamento? Não, primeiro e aí eu vou desenhar aqui com você exatamente a construção desses pilares. Então, por exemplo, independente se é um cargo superior ou uma área completamente diferente, como que você alia esses pilares? Primeiro, você já cria cenas de que você já está lá. E não é alguma cena específica, é um contexto inteiro de vida. Então, por exemplo, caramba, se eu estiver naquele cargo, como que vai ser a minha rotina? Como que vai ser a minha vida? Eu já estou lá, essa cena já é real. Então a minha rotina é assim, a minha vida é assim, eu trabalho em tal horário, eu chego em tal horário, o meu processo de execução do meu trabalho é assim, assim, assim. Isso precisa estar muito vivo na sua mente, porque você precisa criar, você precisa estar lá antes de fato estar externamente. Então aí você criou esse cenário, ele já é real. Depois você passa para a investigação das suas crenças. Então, por exemplo, caramba, existe alguma coisa dentro de mim, algum tipo de pensamento que está me impedindo de quando eu penso nesse cenário de vida, de já estar lá, tem alguma coisa que pula na minha mente de falar assim, olha, você não merece, ou você não é capaz, olha, talvez não seja pra você?
Tem alguma coisa nesse sentido? Porque se tiver, você pode investigar qual que é a raiz disso. E imediatamente você já entra na reprogramação, porque você pode... Lembra, nós temos o poder de criar de fato a nossa realidade baseado naquilo que a gente espera da vida, né? Baseado nas nossas suposições. Então, imediatamente você já cria coisas que combatam essa suposição. Porque para exemplificar para os leigos é o seguinte, tudo aquilo, até mesmo que a gente fala, é uma vibração, é uma frequência. Então, no momento em que você repete e reforça, nossa, eu não mereço esse cargo, nossa, eu não sou capaz de atingir esse cargo, isso está emitindo uma frequência. Basicamente, pensa no universo como um tutor que está ali na sua frente. Caramba, o que ele acredita? O que ele espera da vida? O que ele está reforçando? Calma aí, vou entregar exatamente isso para ele. Então, quando você investiga, você fala, caramba, esses são os meus pensamentos que estão impedindo de acreditar nessa cena que eu estou criando. Então, agora eu vou criar pensamentos contrários e reforçá-los através da reprogramação mental, que é o terceiro pilar. Depois que você fez isso, está reforçando novos pensamentos alinhados com essa cena final, aí você entra nas causas. E o que são as causas? São as ações que você toma em alinhamento com a sua cena final. Então, por exemplo, esse profissional que já está nesse cargo aqui, o que ele faz? Quais são as habilidades que ele tem? Então, independente se hoje você não tem essas habilidades desse cargo aqui, você pode fazer uma relação. Caramba, a habilidade dele é um curso específico, a habilidade dele é um domínio de determinada coisa. Não, a habilidade de comunicação desse profissional aqui que eu estou criando é muito elevada. Então, o que eu tenho que fazer? Desenvolver a minha habilidade de comunicação. E aí você traz isso pro seu dia a dia. Caramba, não, ele ele domina a ferramenta XYZ que eu ainda não domino. Então eu vou anotar lá, não, eu preciso caminhar todos os dias em direção a esse domínio. E aí você vai alinhando, vai alinhando, vai alinhando. E vai chegar uma hora, quando você traz isso pro seu dia a dia, como que vai ser o seu processo cognitivo? Eu penso que eu já estou lá, nossa, eu agradeço por já estar lá, eu sinto no meu corpo como que é maravilhoso já estar lá. Eu sei as crenças que estão pulando na minha mente me dizendo que eu não mereço, que eu não posso. E aí eu conscientemente falo, não, eu posso sim, eu mereço sim, eu sou capaz sim. E você está reforçando isso. Só que, você concorda comigo, se o processo fosse só esse, você ia entrar, meu Deus, mas como isso vai acontecer? Meu Deus, mas calma aí. Aí você entra em conflito e entra em ansiedade. E aí vem as causas ali. Não, tudo bem eu pensar assim, por quê? Porque eu estou dominando essa habilidade que esse cara aqui tem. Não, eu estou construindo todo dia todos os mecanismos que se alinham com essa pessoa aqui. E aí você naturalmente está construindo isso. Então, quando você pensa que está lá, você tem conforto, você consegue soltar o seu desejo. E aí isso te dá uma capacidade enorme de continuar caminhando nessa direção. Entende? Então eu nem vou entrar muito nas outras questões da liberação vibracional, porque isso aqui é o pilar inicial que todo mundo precisa começar, entendeu? E a liberação vibracional já é algo mais profundo. Mas essa é a base para qualquer pessoa, de fato, transformar sua realidade a partir disso. Perfeito. E é muito nítido isso no meu dia a dia. Eu tenho clientes, tenho inúmeras histórias, mas assim, clientes que chegaram aqui com burnout, emocionalmente fragilizados por conta da demissão, que por si só, né, já causa uma desorganização interna, já tira o profissional do eixo, mas profissionais incríveis, inclusive com doutorado, com carreira, então um profissional que alia a bagagem teórica com a bagagem prática, totalmente desacreditados de si. E por conta, eu chamo de implante detrator, né, aquilo que as pessoas vão colocando na nossa cabeça e a gente vai aceitando aquilo como verdade, mas que na verdade é um implante do outro, né, que a gente aceitou. E por conta desses implantes detratores, a pessoa parece que ela trava ali o processo de recolocação, ela é às vezes convidada para entrevista, não tem um bom desempenho, e aí a métrica que eu faço poxa, ela chegou aqui, ela recebeu um preparo, mas é como se o subconsciente dela estivesse escrevendo ali aquela trajetória. Não, isso não é para você, essa vaga não é para você. E elas verbalizam isso para mim, né? Aqui nos nossos encontros, nas sessões que nós temos, elas verbalizam. Ao meu modo, eu não sou uma especialista em manifestação, né? Em práticas de cocriação, mas eu passo para as pessoas aquilo que eu aplico, né? Eu falo que eu sou uma estudante e um aplicante, então eu passo aquilo que eu aplico. E em alguns casos a gente teve sucesso e muito rápido, né? Eu tive uma cliente que depois que a gente começou a trabalhar tudo aquilo que é invisível aos olhos, né, que transcende, né, o que é visível aos olhos, a cliente, em 7 dias, já desbloqueia e rapidamente já é recolocada. E não que eu seja uma job hunter ou uma headhunter mística, né, embora às vezes eu brinco com os meus clientes, eu falo, eu sou a primeira headhunter mística do país. Mas não que eu seja isso, mas eu acredito muito, né, em aliar a técnica, né, o meu conhecimento técnico aqui das plataformas de emprego, de toda a estrutura que compõe a busca por uma recolocação em 2026, com o lado vibracional também, que para mim é imprescindível. Para mim, os dois não tem como caminhar sozinho. Mas aí, mediante isso, né, eu percebo, né, algo curioso, assim, 2 profissionais com currículos idênticos, mesma formação, mesma senioridade, um entra na entrevista e domina a sala, e o outro parece que murcha, né. Então, na sua visão, o que está acontecendo no subconsciente desse profissional que não consegue ali projetar a sua autoridade, na maioria dos casos, além da crença, da autossabotagem, de tudo aquilo que a gente sabe, é um desalinhamento.
É Então, isso? basicamente, isso daí é a autoimagem da pessoa, tá? Não importa quantas pós-graduações você tem, quantos MBAs você tem, não importa. Se a sua autoimagem ela foi reforçada de forma negativa, você vai sempre agir a partir dessa negatividade. Então, para ficar muito claro para todos, é o seguinte: o nosso cérebro ele trabalha a partir de vias neurais. Ele precisa economizar energia. Então, todas as vias neurais que foram mais reforçadas ao longo do tempo vão ser utilizadas para economizar energia. Então, por exemplo, uma via neural: nossa, eu não mereço, ou não sou capaz, eu não sei falar em público. É uma via neural, pensa num caminho no meio da floresta. Quando você uma pessoa só anda por esse caminho uma vez. É basicamente um pensamento que surge. Nossa, eu não tenho capacidade de falar em público. Aí você pensou isso uma vez. E aí você reforçou esse pensamento com experiência prática. E aquele caminho ficou cada vez mais marcado. E aí você repetiu. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquilo se tornou natural e solidificou, consolidou na sua mente o caminho neural. Então, o seu cérebro, para economizar energia, ele recorre a esses caminhos. Então, por exemplo, você está no meio de uma entrevista, de uma reunião, e alguém te chama para dar seu posicionamento ou apresentar um projeto. Qual que é a via neural que o seu cérebro recorre para tomar a decisão de como agir nessa apresentação? Não, eu não sei falar em público, eu não sou capaz, eu não posso, eu tenho dificuldade. Então como que você vai agir? Ou você vai negar, ou você vai chegar lá e falar cheio de insegurança. Vai ser um desastre. E essa crença vai ser cada vez mais reforçada em você. Então isso é basicamente a sua autoimagem. E isso entra em vários aspectos da sua vida, tá? Não é só nessa questão de, por exemplo, da falta de confiança, é em tudo. Por isso que eu falo, se você não investiga essas crenças internas, quais são os seus caminhos neurais para as suas tomadas de decisões, não importa o que você faça tecnicamente, não importa a habilidade técnica que você tem, você vai agir sempre a partir desses caminhos neurais. Então, basicamente, quando isso acontece, é a pessoa agindo a partir dos caminhos neurais que ela tem. E quando a pessoa não tem consciência disso, ela vira refém disso. Entendo. Ô Emerson, e na sua visão, compartilhar os projetos, né, com o meio, afeta os nossos resultados? Eu te pergunto isso porque eu já vi inúmeras vezes, assim, pessoas performando bem, indo bem nas entrevistas, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa reserva em relação aos meus projetos, aquilo que eu estou construindo, eu não sou muito de falar antes de fazer. E eu instruo as pessoas, né, de certa forma, a agirem assim. E já tive essas experiências inúmeras vezes com clientes que às vezes estão performando, estão ali indo para a entrevista, evoluindo, e chega até mim de alguma forma, ou por meio deles, ou sei lá, já chegaram de algumas formas aqui até bem interessantes, que eles compartilham isso com outras pessoas e de repente a coisa desanda. Pensando energeticamente, como que você enxerga isso? Olha, obviamente eu não vou negar que existe um aspecto energético naquilo que a gente compartilha com outras pessoas. Porque, por exemplo, lembra, como eu disse, as suas palavras são vibração, os pensamentos são vibração, tudo é vibração. Então, quando você compartilha com a pessoa, a interpretação dela e a energia dela em relação ao que você está compartilhando, naturalmente vai afetar você. Mas só que eu não concordo com os argumentos de que você precisa ficar refém da interpretação e da vibração de outras pessoas. Por exemplo, eu não vou falar, eu não vou deixar ninguém descobrir sobre o meu projeto, porque senão vai dar tudo errado para mim. Eu não concordo com essa interpretação, embora eu sei que existe sim um aspecto vibracional naquilo que as outras pessoas emanam de energia pra gente. Porém, o que eu gosto de dizer a sua vibração é o que vai determinar se aquilo vai te afetar ou não. Então, se você não tem esse processo de criação consciente totalmente criado, você não tem consciência sobre isso, então realmente, resguarda e não fala nada. Agora, se você tem, tudo que você precisa fazer eu vou dominar a minha vibração. Eu vou dominar os meus aspectos internos. E aí, uma vez que você tem esse domínio, você não tem receio nenhum em compartilhar. Sabe? E você tem até consciência. Poxa, e aí também você tem que se perguntar o seguinte, né? Tá bom, por que eu tô compartilhando? Faz sentido? Poxa, a pessoa é o quê? Pra pessoa me ajudar? Ou ela é uma pessoa de um cargo superior, de habilidade que eu não tenho, que vai agregar algo pra mim? Então você vai compartilhar. Agora, poxa, não faz sentido nenhum. É só eu tô compartilhando por compartilhar porque eu não consigo ficar quieto, por exemplo, né? Poxa, então talvez não faça sentido. Mas assim, o que vai dizer se vai afetar ou não o seu projeto é as suas questões internas. Entende? Então, se você ainda não tem domínio, guarda pra você. Mas se você tem, reforça os seus padrões internos e faz essa pergunta. Faz sentido? Vai agregar ou não? Eu acredito que esse é o maior filtro que tem. Entendi. Faz muito sentido. E para quem está nos assistindo, é claro, você iniciou, né, falando sobre todos os pilares, mas para quem não faz a mentoria ou para quem ainda não tem um conhecimento aprofundado, né, do que são essas leis universais, as técnicas de manifestação e cocriação consciente, a pessoa sente que o currículo está pronto, mas a mente ainda está ali no velho eu. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é se colocar lá. Porque, por exemplo, olha, pelo fato de existirem crenças internas negativas, só o ato de você imaginar que já está lá, você já é bombardeado de argumentos do porquê você não pode estar lá, sabe? Então até você, por exemplo, faz um teste aí, as pessoas que estão assistindo, faz um teste. Fala assim, eu vou me comprometer por 7 dias consecutivos, parar por 1 ou 2 momentos ali do meu dia e imaginar a cena que eu quero.
Você vai perceber que você pode começar bem no primeiro e no segundo dia. A partir do terceiro dia, você vai começar a se sabotar para nem conseguir parar um minuto que seja e imaginar. Por quê? Porque a autossabotagem vem muito forte. E porque você também está usando apenas um pilar. Lembra que eu falei dos pilares, as crenças, a reprogramação que precisa estar sendo feita de forma ativa, a liberação vibracional, as causas. Então você pensa, caramba, eu tô lá. Mas calma aí. Você não vai, aí vem as crenças te bombardeando. E naturalmente você fala, eu vou parar de pensar que já estou lá. Você já para. Entende? Então o primeiro passo é você entender que não é só técnica de manifestação. É alinhamento como um todo. Então se eu fosse deixar um passo prático aqui é pensar que já está lá, mas junto com isso, reprogramar, e aí, por exemplo, como a pessoa não vai ter domínio dessa reprogramação de crenças, você só foca em reprogramar tudo que é positivo para que você chegue lá. Então, por exemplo, poxa, eu já estou naquele cargo. O que eu posso pensar que vai reforçar a realidade de eu já estar lá? Então, por exemplo, não, eu sou capaz de chegar lá. A cada dia mais eu tenho mais habilidades. A cada dia mais eu sou alguém que tem confiança interna. A cada dia mais eu me torno mais capaz. E eu tenho um produto meu que são os códigos dissonantes, né, que é uma biblioteca de reprogramação mental. Lá eu uso várias abordagens diferentes de reprogramação. Existem as afirmações, que aí de fato é a afirmação direta, por exemplo, eu sou capaz, eu posso chegar em determinado lugar, enfim. Tem as afirmações, que são as perguntas que você faz para o seu subconsciente. Eu adoro. Por exemplo, olha, por que foi tão fácil chegar nesse cargo? Como que eu fiz para dominar o processo dessa habilidade específica, desse cargo, sabe? Por que o entrevistador gostou tanto de mim e me aprovou tão rápido? E aí a sua mente vai começar a investigar. Tem os comandos hipnóticos diretos, que você pode fazer, inclusive, olhando para o espelho. Por exemplo, você olha para você e diz, você é capaz de chegar em tal lugar. Você é isso, você é aquilo. Ou seja, o que são essas frases que você diz? Tudo aquilo que é alinhado com essa versão que você está imaginando. Entende? E existem também a gratidão direta, né? A gratidão pelo ato de você já estar. É parecido com as afirmações, só que tem uma abordagem diferente. Você está sistematicamente agradecendo por todo o cenário de vida que você está vivendo. Então, poxa, eu agradeço por finalmente ter conseguido esse cargo, eu agradeço por ter essa rotina de trabalho, eu agradeço por ser a pessoa assim, 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 que tem esse cargo. E aí o último pilar é você alinhar as causas. Você se pergunta, caramba, quais são as habilidades que eu não tenho hoje e que a pessoa desse cargo tem? E você começa a trabalhar diariamente para o desenvolvimento dessas habilidades. Poxa, quais são os pensamentos, as crenças internas que essa pessoa tem e eu ainda não tenho? E você começa a reforçar isso. Só com isso você já consegue se alinhar diretamente e aí isso vai te dar o poder de fazer aquilo que a gente definiu inicialmente, que é pensar que já está lá. Porque a sua mente ela só manda você parar de pensar, porque basicamente ela sabe que se você continuar, essa realidade vai ser criada. Porque nós temos esse poder. Então, o mecanismo que ela faz para que você não crie essa realidade é fazer você parar de imaginar. Entende? Emerson, e como que você acha que o nosso foco pode alterar os nossos resultados? Porque, por exemplo, eu tenho clientes que eu percebo que eles não enxergam, na maioria das vezes, mas eles apresentam um padrão de negatividade alto, assim. Às vezes muitos ficam focados em mazelas que aconteceram, com situações que aconteceram nas empresas anteriores. Então, basicamente, todos nós temos um sistema no nosso cérebro que é o sistema de ativação reticular. Então, basicamente, tudo aquilo que você foca, o seu cérebro trabalha para trazer mais evidências para você. E no processo de criação da realidade, né, processo de cocriação, seja ela consciente ou não, você sempre vai viver experiências baseadas naquilo que você evidencia, né? Então, por exemplo, se você reclama o tempo todo, você não só vai enxergar mais motivos para reclamar, como você também vai criar mais situações que vão gerar em você mais reclamação. Então, o sistema de ativação reticular, as pessoas acham que é só as evidências que você enxerga, né? Mas vai muito além das evidências. Ele também é diretamente conectado àquilo que você cria conscientemente. Então, por exemplo, olha, quer ver o uso do sistema de ativação reticular no seu dia a dia? Quer ver o uso do sistema de ativação reticular no seu dia a dia? Ele é basicamente assim, ó, se você começa a pensar no modelo de carro específico que você quer comprar, ou numa cor de carro, o que acontece? Você começa a ver aquele carro o tempo todo, aquele modelo de carro o tempo todo, e aí você pode se perguntar, caramba, parece que tem muitos desses carros no meu dia a dia. Caramba, do nada acontece. Não, não é do nada. É porque antes o seu cérebro ele não estava focando e evidenciando esses carros, sabe? E por que você consegue ter essa rapidez, né, de você ver esses carros tão rapidamente? É porque você, naturalmente, o seu cérebro vai começar a trabalhar consistentemente, não só para você ver quando você estiver na rua, mas também te conduzir a experiências que você vai ter contato com esses carros. Então, o processo de cocriação, ele está diretamente ligado ao seu sistema de ativação reticular. Então, por exemplo, a pessoa que é acostumada a reclamar e sempre focar no negativo, ela pode fazer conscientemente um processo de, por exemplo, fazer uma lista de coisas que ela sempre reclama e começar a listar o que ela quer ver mais na vida dela. Então, por exemplo, se ela reclama que ela não tem oportunidades, ela pode criar uma frase para repetir de que sempre vê oportunidades. Se ela acredita que ninguém as escolhe ou ninguém as enxerga, ela pode criar uma frase que evidencia o fato de que as pessoas as escolhem naturalmente, as pessoas reconhecem o valor dela, e ela pode fazer isso. Na medida que ela alimenta, o cérebro dela naturalmente vai começar a trabalhar, caramba, eu preciso trazer para ela evidências de que o que ela está repetindo é verdade. E qual que é o fator que vai fazer o seu cérebro trabalhar de fato nessa direção? A repetição.
Ele vai fazer um dia e ele vai ficar confuso. Você faz um dia, e aí ele fica confuso. Ele vai pensar assim, caramba, não, isso aqui não é o que está no nosso padrão. Eu vou ignorar. Aí você repete o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E o seu cérebro começa a entender esse caramba. Isso aqui é incongruente com o que a gente vive de experiência, porém, ele está evidenciando muito. Eu preciso analisar aqui com calma. E aí ele começa a falar, não, calma aí, deixa eu focar aqui. E aí você começa a ver uma experiência. Caramba, realmente é a experiência que confirma essa afirmação que eu estou fazendo. E aí você vai começar a colher experiências. Caramba, mais uma experiência, mais uma experiência, mais uma experiência. O que o seu cérebro faz? Caramba, aquilo ali não é só uma afirmação boba, aquilo ali é verdade. Olha ali a evidência. Olha ali a evidência. Uma coisa que eu faço para os meus mentorados é fazer eles registrarem as evidências. Porque quando você registra as evidências, basicamente o holofote que você dá para o seu cérebro. Olha só, foca só nessa evidência. E aí você faz o processo conjunto. Você faz a afirmação direta e você foca na evidência conscientemente. Eu falo para eles escreverem no caderno, né? E aí, ao longo do tempo, tem um registro enorme de evidências naquela direção. Então, quando você vai revivendo as evidências, você está falando, sério, olha aqui, coloca um holofote nessa crença aqui. Porque tem evidência, não é só uma frase solta. E aí você consegue reforçar de forma muito mais acelerada. Porque não é só a afirmação, é a evidência, entendeu? E é tão lindo esse processo, né? Eu romantizo. E uma dica prática é o seguinte, olha, trabalhe nessa repetição para você criar a primeira evidência. Por exemplo, nossa, as pessoas sempre me dão oportunidades, as oportunidades estão por todo lugar, as oportunidades sempre chegam até mim. Quando você vê de fato uma oportunidade chegando, você registra aquilo e fala, caramba, essa oportunidade está vendo aí, sempre chega até mim mesmo. E aí quando você for fazer nos outros dias, você fala, as oportunidades sempre chegam até mim. E aí você lembra a evidência conscientemente. Lembra aquela vez que chegou aquela oportunidade para mim? As oportunidades sempre chegam até mim. Aí vai chegar a segunda experiência. E aí você acumula. Você faz esse processo de triangulação, eu diria, né? Você repete, olha para a evidência e repete de novo. Olha para a evidência e repete de novo. Olha para a segunda evidência e repete de novo. Olha para a terceira, quarta, quinta. E aí você vai, quando você menos perceber, você vai olhar para sua realidade e ver que ela está totalmente congruente com isso que você está repetindo. E meio que não é isso que cocria, mas é isso que te mantém na vibração do cocriador, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu não conhecia nada disso, mas foi no início da minha carreira, eu trabalhava num salão de beleza de luxo, e tinha um RH, e eu trabalhava ali no RH, eu estava no segundo semestre da faculdade e eu pensei, e eu tinha o sonho de trabalhar numa multinacional. Então eu pensei, eu vou pedir meu desligamento daqui e vou buscar a minha vaga na multinacional. E assim eu fiz. E o meu empregador daquela ocasião, ele falou para mim, mas por que você quer sair? Aí eu falei para ele, porque eu quero trabalhar numa multinacional. Ele falou, mas você já tem algo em vista? Eu falei, não. E ele falou, mas Regiane, não é assim. Primeiro você procura, depois você encontra, aí você pede o desligamento e vai. Aí eu falei, não, mas como que eu vou fazer isso trabalhando? E aí ele falou pra mim, não, eu te libero pra você ir nas entrevistas. E eu falei, não, eu preciso colocar foco. É ingênua, inocente, mas na fé, né? E assim eu fiz, pedi demissão em novembro. Em fevereiro, eu estava recolocada na minha multinacional. Mas, Everson, eu me inundei daquilo. Eu dormia imaginando como que era trabalhar numa multinacional, porque era um desejo muito ardente. Eu acordava pensando na minha multinacional, eu tinha gratidão pelaquela oportunidade da multinacional. Eu não conhecia nada do trabalho de Neville Goddard, Dr. Joe Dispenza, Everson Castro, nada, zero. Mas, de uma certa forma, eu já praticava isso. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, e eu deitei na cama, assim, à tarde, eu não lembro de onde eu tinha vindo, supermercado ou entrevista, enfim. Eu deitei e eu vi um prédio, apareceu uma imagem, eu não estava dormindo. Acabei de deitar, fechei os olhos e vi uma imagem de um prédio cinza com vinho. Naquela ocasião, a gente estava fazendo um trabalho na Nextel, o nosso TCC, as práticas de recursos humanos da Nextel, que era um prédio cinza com vinho. E aí eu abri o olho e falei, caramba, eu vi um prédio cinza com vinho, será que eu vou trabalhar na Nextel? Mas passou, né? Fui para a faculdade lá, enfim. E aí um dia eu fui chamada para um processo seletivo e era uma empresa confidencial, então eu fui numa agência de emprego em São Paulo, uma agência da época chamada Luandre, na Lapa, longe pra caramba da minha casa, morava na aclimação, mas enfim. E aí a moça falou, a vaga é confidencial, tal, e eu fui. Fui aprovada para a segunda etapa e a terceira etapa era no prédio da empresa. Ela me ligou, a moça não tinha WhatsApp, ela me ligou à noite, eu estava na faculdade, eu saí, atendi o telefonema, ela, desculpa te ligar à noite, é que o dia foi tumultuado, mas você foi aprovada e eu queria que você fosse amanhã na empresa fazer um teste prático. Eu falei, tá bom, me passa o endereço. Ela me passou o endereço, eu nem olhei, nem dei um Google para saber que empresa que era, porque não dava tempo, estava na faculdade, fui embora, cheguei em casa meia-noite, fui dormir, no outro dia de manhã fui para a empresa. Quando eu cheguei na empresa, ela se chama DP System, ela é uma das maiores empresas processadoras de folha de pagamento, que terceiriza a RH, avaliação de desempenho, enfim, ela é uma das maiores do mundo, é uma multinacional. Prédio cinza com vinho. E ali eu não tive dúvida, eu falei, a vaga é minha.
Mas isso antes, meses antes, eu tive essa visão. Eu acho porque aquilo já estava impresso no meu subconsciente. É mais ou menos assim que você vê acontecendo também? Sim, é porque o que acontece. O processo de cocriação, ele está presente na nossa vida em vários níveis, né? E aí a maior parte das pessoas faz isso inconscientemente. Por exemplo, por mais que você não domine o processo de cocriação, ele está presente na sua vida. Às vezes um desejo que você tem, enfim. Às vezes, inclusive, impressões que você recebe no seu subconsciente, que foi o seu caso. Por exemplo, você não chegou a reforçar essa imagem. Você só recebeu, sentiu um sentimento bom em relação àquilo e estava tudo certo. Porém, o que você de fato cocriou? A sua atitude de saber que você iria trabalhar numa multinacional. Você não sabia qual. Então, basicamente, toda vez que a gente coloca, lembra que eu falei? As nossas palavras, os nossos pensamentos, eles são vibração também. Então, se eu pudesse destrinchar qual que foi o seu processo de cocriação aí, foi basicamente a sua atitude de dizer que eu ia trabalhar numa multinacional e o alinhamento dentro dessa atitude que era se desligar do PT, porque você sabia que você iria trabalhar numa multinacional. E aí, o que o seu subconsciente fez foi te dar uma resposta, que inclusive é um outro detalhe que eu passo para os meus mentorados, que é você anotar os insights que você recebe quando você está no processo de criação da sua realidade, no processo de manifestação. Porque o seu subconsciente, ele te dá respostas, ele te dá direcionamentos. Então, se você soubesse dessa instrução que eu passo para os meus mentorados na época, o que você faria com esse pensamento? Eu falo assim, olha, anota mesmo que não faça sentido. E aí, o que você faria? Caramba, um prédio cinza com vinho. Recebi hoje do meu subconsciente um prédio cinza com vinho. Por exemplo, a maioria dos mentorados devia estar na cozinha, tá dirigindo, vem um pensamento, eles não entendem nada. Mas eu falo, olha, anota os insights que vem. Do nada vem um impulso, uma ideia de fazer tal coisa. Anota e faz, e executa. Por quê? Porque você não está aleatório, você está fazendo um processo de manifestação, então as respostas vão vir até você. E você precisa estar atento para receber. Então, desde então, o seu processo foi isso. A sua atitude, o seu pensamento alinhado e a sua ação também em direção a isso. Isso foi o que criou, entendeu? Perfeito. Emerson, muito obrigada. Nossa, muito. Como eu te falei, eu romantizo, eu acho filosófico, eu acho inspirador para mim. Eu só tenho gratidão ao universo, às pessoas que o universo coloca na minha vida, né? Uma delas é você, eu já te falei isso uma vez, eu honro o seu trabalho, a mudança que você me ajudou a fazer na minha vida, principalmente em algumas áreas específicas, de forma tão rápida, de forma tão séria e com tanta qualidade, é uma coisa que eu nunca vou me esquecer e você é eternamente grata, né? Honra a sua vida, honra o seu trabalho, porque para mim funcionou muito, funciona ainda, né? Ainda sou mentoreada, né? Chique, mentoreada, é o correto, né? E ainda sou mentoreada e funciona muito, né? Esse alinhamento que eu não conseguia trazer da teoria e aplicar na prática e que você segurando na minha mão, vamos lá, Regiane, é assim que faz, é desse jeito, é dessa forma. Então, eu de verdade honro muito o seu trabalho. E se você que está aí nos assistindo quiser também conhecer um pouco melhor o trabalho do Everson, o Mapa da Realidade, né? Isso, fala da fazer e o Mapa da Realidade no Instagram também, enfim. E aí também, para as pessoas que querem o caminho mais acessível e direto, tem o meu programa, que é online, e são exercícios em videoaulas, passo a passo, e a biblioteca de reprogramação, como eu falei, que dá para utilizar em conjunto, né? Tanto o programa que você está executando, como a biblioteca que você está reprogramando. E para aqueles que querem, sabe, encurtar caminho mesmo, encurtar tempo, uma coisa personalizada, a minha mentoria. Que aí, primeiro, não é aberta diretamente, a pessoa precisa entrar no WhatsApp, eu preciso ver se faz sentido a pessoa entrar e também se tem vaga naquele momento. Então, por exemplo, agora, nesse momento ainda tem, mas pode ser que lá na frente não tenha, eu preciso encerrar umas mentorias para iniciar outras, enfim. Perfeito. É isso. Legal, obrigada.